Hoje nós vamos falar um pouco sobre a tectônica do sal. O sal, como rocha, tem propriedades e comportamento muito diferentes da maioria das outras rochas. Isso implica que, quando as sequências sedimentares contendo camadas de sal são deformadas, elas desenvolvem seus próprios estilos estruturais característicos e muitas vezes fascinantes. Salinas, pílulos, diápiros e até geleiras de sal são estruturas especiais importantes em muitos ambientes. Mesmo quando o sal é restrito a uma camada fina, ele pode controlar a expressão estrutural e aumentar a extensão da área de deformação devido à sua tendência a atuar como um descolamento. Estruturas relacionadas ao sal são de grande importância para geólogos que trabalham em regiões de tectônica extensional e também contracional. E também são importantes porque muitas províncias petrolíferas contêm camadas de sal ou são deformadas pela tectônica de sal. As camadas de sal formam partes integrantes da coluna estratigráfica em muitas bacias sedimentares, incluindo bacias cratônicas, bacias de rift, bacias de margem passiva e bacias de foreland, e desempenham um papel significativo quando sequências sedimentares salinas são expostas à deformação, seja por uma extensão, configuração de contração ou deslizamento. O sal tem propriedades físicas e reológicas que o tornam fundamentalmente diferente da maioria das outras rochas. Em primeiro lugar, as rochas de sal em sequências sedimentares podem consistir de halita pura, mas geralmente contêm minerais adicionais, notadamente anidrita, gipso e minerais argilosos. A halita pura tem densidade relativamente baixa, de 2,160 gramas por centímetros cúbicos, enquanto a do sal impuro é ligeiramente mais alta. Isso torna o sal menos denso do que a maioria das rochas carbonáticas, mas ainda mais denso do que os sedimentos sericlásticos não litificados. Aqui podemos ver algumas das propriedades do sal. Por exemplo, ele é constituinte comum de bacias sedimentares, mecanicamente muito fraco, baixa densidade, alta condutividade de calor, quase incompressível, impermeável, viscoso, se comporta como um fluido, é causa de amplas áreas de deformação, melhora descolamentos horizontais e cria armadilhas de fluido estrutural. Nessa figura, podemos observar as principais classes de diápiros e diapirismo. Em A, diapirismo ativo, impulsionado pelo contraste de densidade e forte ascensão de sal. Chamamos de flutuabilidade. Em B, evolução passiva, conforme os sedimentos são depositados em torno da estrutura do sal. Em C, a formação reativa em resposta à extensão. E D, estruturação do sal durante a contração, num regime de empurrão. Aqui podemos observar dois exemplos de diápiros e sua influência no substrato rochoso e estruturas geradas. À esquerda, estruturas de sal expostas no Irã, as quais o formato dos diápiros são visíveis. E à direita, um exemplo de um experimento de modelo físico. Nesse estudo foi explorado o resultado da contração de uma sequência sedimentar com um diápiro pré-existente. Algumas situações em que a carga faz com que o sal flua. Em A, o fluxo relacionado à carga diferencial, por exemplo, um delta de rio, o que causa diferenças na pressão. Em B, um fluxo causado pela diferença de elevação devido à inclinação. Em C, combinação dos dois, como comumente visto nas margens continentais. Uma estrutura de domo suave é geralmente encontrada acima de estruturas de sal que ainda não surgiram. Novamente, essa estrutura de domo pode estar relacionada à compactação diferencial
bem como ao crescimento de sal. Falhas acima do topo de um diápiro de sal são comuns e, na maioria dos casos, são falhas normais, formando-se à medida que as camadas se dobram e esticam durante o movimento do sal. Somente em casos raros, as falhas reversas ocorrem acima das margens dos diápiros de sal, devido ao levantamento forçado do telhado do sal. Em ambos os casos, as falhas acima das estruturas de sal tendem a refletir a geometria de visualização do mapa da estrutura do sal, de modo que o ideal é que os diápiros circulares desenvolvam padrões de falhas circulares, enquanto os diápiros elípticos e suas paredes de sal desenvolvam falhas com traços mais lineares. O estresse tectônico ou orientações de fratura herdadas podem, no entanto, influenciar o padrão estrutural acima das estruturas de sal. Falhas concêntricas, comumente vistas acima dos diápiros de sal circulares e ilustradas pelas falhas pretas na figura, podem, em muitos casos, estar relacionadas ao colapso das estruturas de sal. Além disso, as falhas radiais, representadas pelas falhas vermelhas na figura, foram descritas a partir de alguns domos de sal, criadas pela expansão do sal subjacente. Fraturas em pequena escala também se formam acima das estruturas de sal. Essa é uma ilustração esquemática de estruturas comumente encontradas em margens continentais passivas com decolamento de sal. Os decolamentos de sal também podem se formar em resposta à gravidade. As expressões mais extremas de deformação de decolamento de sal ocorrem em algumas margens continentais passivas, como na costa oeste da África e no Brasil. Nessas áreas, as camadas de sal que escorrem permitem o deslizamento da cobertura pela gravidade. O mergulho não é impressionante, talvez apenas alguns graus, mas suficiente devido à baixa resistência do sal. Além disso, é comum o carregamento da seção up-dip devido à sua proximidade com os sistemas do delta do rio. O padrão de deformação geral é o mesmo que para qualquer processo de deslizamento por gravidade: extensão na parte traseira e contração na frente. Análogos em pequena escala podem ser encontrados em várias situações do dia a dia, como o deslizamento por gravidade da neve cobrindo o telhado de uma casa aquecida. Em cunhas orogênicas, o sal atua como decolamentos também, separando unidades rochosas fortemente imbricadas e dobradas do embasamento menos deformado ou indeformado. Consequentemente, o sal promove tectônica de thin-skinned em zonas de colisão, como as porções de terra dos Alpes e dos Pirineus e no cinturão de dobra e empuxo de Zagros. No Irã, as unidades de sal em tais configurações localizam a tensão tectônica e, neste sentido, preservam as camadas de rocha adjacentes, sobrepostas, da tensão, mesmo que sejam transportadas por dezenas ou centenas de quilômetros. Outra consequência de baixa fricção dos decolamentos de sal é que a cunha acima das rochas deformadas torna-se longa e fina em seção transversal, e assim se estende mais para dentro do foreland do que no caso sem um decolamento de sal. Assim, os decolamentos de sal podem tornar os cinturões orogênicos mais largos. Aqui temos duas figuras esquemáticas de intrusão de sal. À esquerda, um raro diápiro de sal intrudido por magma, e à direita, uma seção generalizada das paredes de sal de Utah, nos Estados Unidos. A estrutura de colapso no topo do sal é em parte gerada por reativação de um sistema regional do terciário, relacionado às bandas de deformação cataclásticas que se formaram anteriormente ou a profundidades maiores.
Ilustração de uma evolução completa e idealizada de um diapirismo salino à superfície em um regime extensional, onde quanto mais para baixo é cada vez mais desenvolvido o processo. Através dos estágios de diapirismo reativo em A, ativo em B e passivo em C e D, podemos observar também que em qualquer estágio a estrutura do sal pode entrar em colapso, dando origem às estruturas mostradas no lado direito da ilustração, E, F e G. Aqui uma ilustração esquemática da transformação de um diápiro em forma de ampulheta formado durante um regime contracional. Da letra A até um diápiro em forma de lágrima, na letra D, devido à contração. Mas afinal, por que é importante estudarmos essas estruturas causadas pela tectônica do sal? As estruturas causadas pela deformação do sal no substrato geram armadilhas estratigráficas para acúmulo de óleo e gás. No pré-sal ou pós-sal brasileiro, por exemplo, essas armadilhas são essenciais para os acúmulos, além de que o sal age como selante e evita que o óleo e o gás escapem para o mar. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo, muito obrigada. E aqui estão as referências que eu usei para realizá-lo.